Ibovespa acumula segundo mês de queda seguido, sem trégua, em riscos locais. Hoje mesmo, que foi o último dia do mês de agosto, Ibovespa operou numa considerável queda de mais de 1% no Ibovespa Futuro, fechando pouco acima dos 119 mil pontos. Mas por que essa queda consecutiva? A bolsa brasileira não vai parar de cair, apesar de a bolsa norte-americana continuar subindo e operando nas suas máximas históricas? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje, depois da vinheta. Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! Nesse vídeo de hoje, então, vamos tentar entender o que está acontecendo com o Ibovespa, que não para de cair. Desde a máxima histórica dos 130 mil pontos, que ocorreu em maio de 2021, o Ibovespa não para de cair e já chegou a acumular uma queda de mais de 12%. Atualmente essa queda é de mais de 7%. Só que o que está acontecendo? Isso não vai parar nunca? Primeiro de tudo, antes de trazermos aqui para vocês as possíveis concausa dessa queda expressiva na bolsa nos últimos 2 meses, você precisa entender as seguintes premissas, para que você não caia na armadilha de ter uma visão superficial do mercado brasileiro. Primeiro ponto, investidor de longo prazo não se preocupa com quedas de curto prazo, mas vislumbram nelas oportunidades de investimento. É o que o Barsi e o Warren Buffett e outros mega investidores apregoam o tempo inteiro. Foi justamente numa queda expressiva numa ação que o Barsi já vinha investindo há algum tempo, que é a Unipar Carbocloro, que ele conseguiu comprar a ação a 50 centavos. Hoje ela está valendo R$100. A grande verdade é que os investidores de verdade não se preocupam, mas ficam felizes com as quedas de curto prazo, ainda que sejam expressivas. Na verdade, quanto maior a queda dos ativos que o investidor pretende colocar na carteira, mais feliz ele fica. Agora, há também os pessimistas e especuladores que operam vendido em algumas ações. Eles também ficam felizes com a queda porque eles ganham dinheiro com isso, mesmo sem precisar investir e só pagar uma taxa de aluguel do aluguel de ações. Só que aí é outra história. Aqui eu acredito que a gente está pensando como investidor. Ao menos é isso que eu prego aqui no canal, já que, como o Barsi sempre diz, abre aspas, eu nunca vi uma pessoa fazer grandes fortunas especulando, fecha aspas, mas investindo, o Barsi e o próprio Buffett são a prova viva. Segunda premissa, investir no Brasil significa enfrentar volatilidade. Então, esteja preparado, psicologicamente. Mas por isso mesmo que o Barsi chama o país de um mercado de oportunidade, ao invés de mercado de risco. Você sabe que o nosso país não é para amadores. Há um monte de situações que fogem do nosso controle, mas que permeiam as cotações na Bolsa de Valores. Questões como risco político, risco fiscal, instabilidade institucional, inflação, descontrole cambial e outros fatores que você já deve conhecer, obviamente impactam de uma forma excepcional se comparada com os Estados Unidos sobre os preços das ações. Por isso, se você quer investir em ações brasileiras, esteja ciente que você vai passar por grandes períodos de volatilidade. Até mesmo lá fora isso acontece. A própria Amazon, antes de se tornar uma das empresas mais valiosas do planeta, já chegou a ter queda de 90% em um período. Isso faz parte do mercado acionário. Mas é por isso mesmo que no Brasil especificamente, o Barsi enxerga como um mercado de oportunidade, porque muitas vezes as ações acabam sendo negociadas em bolsa abaixo do seu valor patrimonial, o que tem vários exemplos hoje no Ibovespa, ou sendo negociadas ao que elas dão de lucro em 1 ano ou 2 anos. Algo que você nunca encontraria se fosse comprar uma empresa ou uma participação em uma empresa fora da Bolsa de Valores. Terceira premissa. As quedas nem sempre podem ser explicadas, já que há várias concausas envolvidas. E há até mesmo quem diga que os movimentos de curto prazo são aleatórios, ou seja, acontecem de forma não intencional e você não pode prevê-los nem explicá-los, ou fruto de objeto de manipulação pelas baleias e tubarões do mercado. Dessa forma, mesmo que eu traga aqui para vocês a possível explicação do que está acontecendo com a Bolsa de Valores brasileira, você não pode tomar isso como verdade absoluta, porque há inclusive teorias de que o mercado do curto prazo se movimenta de forma aleatória ou de forma manipulada pelos grandes tubarões do mercado. Por fim,
Entenda que com causas macroeconômicas, que eu vou trazer algumas aqui para vocês envolvendo o Brasil, podem sim implicar a queda na bolsa, mas nós não devemos nos preocupar tanto com elas, pois elas não dependem de nós e nem das empresas. Dessa forma, o que está fora do nosso controle não pode nos fazer agir desesperadamente, já que nós não controlamos. Bom, tendo tudo isso em mente, eu estou aqui com um gráfico semanal do Ibovespa e percebemos que ele continua nessa queda sem fim há pelo menos 2 meses. Só que deixa eu te trazer aqui uma constatação. Veja que aqui nós temos, desde o crash do coronavírus, uma clara tendência de alta, com fundos ascendentes, bem como topos ascendentes. E aí, percebemos que em períodos normais da Bolsa Brasileira, ela corrige cerca de 10% a cada período de correção. Aqui, por exemplo, no período de janeiro desse ano corrigiu um pouco mais forte, quase 15%, e agora chegou a corrigir 12,75%. Portanto, percebemos que esta correção do Ibovespa, apesar de estar durando 2 meses seguidos, não é anormal. Primeiro ponto aí para você ver que não há por que se desesperar. Além daquilo que nós já comentamos, que muitas vezes isso aqui não depende de você nem das empresas que você investe. Mas então, por que está caindo tanto? Antes, não deixe aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, senão o YouTube não vai te notificar e você não vai ficar sabendo um possível vídeo que pode te ajudar de alguma forma. Beleza? Se inscreveu? Então vamos voltar aqui com o vídeo. Obviamente, algo que permeia a Bolsa de Valores brasileira o tempo inteiro é o risco fiscal. Você sabe que o Brasil tem grandes problemas com o controle das suas contas públicas. É déficit fiscal atrás de déficit fiscal. Rombo previdenciário e outras coisas mais que você deve ouvir o dia todo, todos os dias, nas mídias sociais e na própria mídia tradicional. E não está sendo diferente. O aumento do risco fiscal e preocupações com a crise político-institucional no país, você sabe que o governo federal, toda hora tendo embate com o Congresso Nacional ou com o Supremo Tribunal Federal, isso gera evasão de dinheiro estrangeiro, como está dizendo aqui na notícia. Está havendo uma discrepância entre entrada e saída de dinheiro estrangeiro. Mesmo a apresentação de números um pouco melhores em relação às contas públicas, não mudaram o cenário pessimista no curto prazo aí em relação à Bolsa de Valores. Veja que os ataques do presidente Jair Bolsonaro a ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto o Congresso não avança com as últimas propostas do Executivo sobre a reforma tributária e a PEC dos precatórios, tem feito o Ibovespa cair. Outro ponto ainda a ser levado em consideração é a crise hídrica, que tem gerado racionamento de água, principalmente aqui no Paraná, com a Sanepar. Se você investe em Sanepar, você sabe muito bem disso. Tem gerado uma alta expressiva na conta de energia elétrica, que vai subir novamente mais de 6%, impactando também no IPCA. Contribuiu também para a queda do Ibovespa a recente correção no minério de ferro, puxando para baixo o preço da Vale. Perceba que as ações da Vale só hoje caíram 1,3% e com a participação da Vale no índice é muito grande, isso puxa o índice para baixo. Eu destaco ainda para você a ausência de aprovação da reforma administrativa e também dessa louca reforma tributária que foi enviada pelo governo Guedes, que segue indefinida. Temos ainda o cenário hiperinflacionário. Eu já diria hiperinflacionário porque está muito acima da meta da inflação. Perceba que o IPCA acumulado está quase 9%, enquanto a meta da inflação em 2021, pasmem, 3,75%. Uma loucura, gente. Enquanto isso, o dólar segue sendo negociado acima dos R$5 e a gasolina batendo R$7 o litro, um absurdo. A gente achava que isso aqui era impossível de acontecer e aconteceu. Por isso, como ter otimismo em relação ao Ibovespa? Como o investidor estrangeiro vai ter confiança de investir no Ibovespa? É óbvio que eu também estou tomando ferro aqui na minha carteira. Minha carteira está aqui com R$208 mil, já chegou a bater 218. Só que me pergunte se eu estou preocupado. Olha, eu não vou ser hipócrita, que muitas vezes a gente sente um friozinho na barriga de ver o seu patrimônio decrescendo. Só que isso é um problema interno, um conflito seu que você deve superar. Você sabe que o cérebro é constituído grosseiramente de duas partes, da amígdala e do córtex pré-frontal. A parte superior, que é do córtex pré-frontal, é a parte racional do seu cérebro, e a parte inferior é a parte irracional do seu cérebro, que se relaciona às reações emocionais. Então, quando você vê o seu patrimônio caindo, é óbvio que a parte emocional do seu cérebro é acionada imediatamente. Ela é muito mais rápida, muito mais ligeira.
enquanto a parte racional do seu cérebro sabe que isso é normal e que você deve olhar para essas situações como situações de oportunidade. E caso você tenha caixa, pode ser que seja uma situação de compra. Só que essa parte racional demora para aparecer. Então você precisa ter muita calma, muito controle emocional para que essa parte do seu cérebro seja acionada e enfim você não caia na armadilha de vender ações que estão caindo e assim realizar prejuízos constantes e fazer com que a bolsa de valores seja assim um cassino que seja uma receita para a perda de dinheiro. Mas e você? Está preocupado com essa queda subsequente do Ibovespa em 2 meses? Deixa aí nos comentários qual está sendo a sua postura. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!